Oi pessoal, eu sou o chefe Renato Costa, sócio proprietário do Django Garden Pub. Hoje estamos aqui para fazer uma receita muito boa para o Natal, uma receita natalina. Essa receita é de uma farofa crocante. Ela vai muito bem como acompanhamento para o seu prato principal, o seu peru, o seu tender, o chester. Todas essas receitas são maravilhosas com esse acompanhamento. E para me ajudar hoje, tenho aqui a presença da Stephanie Durval. Tudo bom? Tudo ótimo, obrigada pelo convite. Você tem alguma experiência com a culinária? Você já fez alguma receita antes em casa? Eu aprendi a cozinhar com a minha mãe, de observá-la fazendo mesmo. E aí um belo dia eu fui lá e comecei a fazer sozinha. Maravilha! Vou mostrar então para vocês o que a gente vai precisar para fazer essa receita, tá? Começando pela farinha. Essa daqui é a farinha panko. Ela é uma farinha crocante, ela tem uma consistência e uma textura diferente, então ela é muito crocante, ela é leve. A diferença dessa farinha é que ela não é feita de mandioca, uma farinha é feita à base de pão e ela é bem crocante, tá? Então eu tenho aqui um mix de castanha do Pará, amêndoas, castanha de caju e para dar esse gosto docinho de Natal, a gente tem uva passa e tem o damasco. Então, Stephanie e pessoal de casa, para a gente fazer uma receita muito boa, natalina, a gente tem que misturar um pouco os sabores. Então é importantíssimo a gente ter esse contraste de sabores. A gente está levando aqui a textura com a crocância, usando as castanhas e a farinha panko, tá? E a gente vai fazer agora o nosso pré-preparo. Vamos começar com o alho poró, tá? Então esse aqui é o alho poró. É importantíssimo que a gente tire essa parte aqui da raiz, tá? Então eu vou fazer aqui um pequeno corte, tá? Eu vou tirar essa parte. Eu vou cortar aqui pela metade. Tá? E agora a gente vai picar. Vamos usar essa técnica aqui de corte francês. Indo para frente, para trás, para frente, para trás. E essa outra mão a gente tem cuidado porque é essa aqui que a gente corta, né? Tá. Então a gente vai esconder os dedos e principalmente o dedão. E a gente vai agora suavemente deslizar a faca, cortando o alho poró de forma bem fina, tá? É quase uma ondinha, né? É quase uma ondinha, é um movimento. O importante é que eu não estou levantando aqui a faca da tábua. Então a gente está tendo esse movimento, tá? Mas pode fazer bem devagarzinho. Agora me conta mais da sua experiência na culinária. Então, geralmente lá em casa, Natal, quem faz a ceia sou eu, sozinha. Minha mãe fala assim, é a única época do ano que você cozinha sozinha e que eu tenho folga. Aí minha mãe fica descansando, aí um dia antes eu já tempero tudo, tempero o peru, deixo tudo já meio que o pré-preparo, né? E aí no dia seguinte eu acordo super cedo e começo a preparar a ceia já. Tá, agora você quer tentar cortar o alho poró? Vamos lá. Vamos lá, vamos ver se eu vou acertar. Começa na ponta, né? Esse é o pontinha. movimento. Esse é o movimento. Mas sem sair. Sem sair, movimentos menores. Então, Stephanie, agora que você já cortou o alho poró, a gente vai guardar ele e a gente vai dar sequência na nossa receita. Eu tenho uma dúvida que o pessoal de casa deve ter também. Dá para fazer essa farofa com a farinha normal de mandioca, colocando ovo, bacon, bem mais carregada? Olha, eu faria de uma outra forma, tá? Se você quiser substituir essa farinha, a farinha panko, que de vez em quando é difícil de você encontrar, porque você encontra em lojas de produtos japoneses, produtos asiáticos, eu usaria a farinha de rosca, tá? Eu já fiz muita farofa de Natal com 50% de farinha de rosca e 50% de farinha de mandioca, tá? O bacon, ele vai muito bem. O ovo, eu já usaria o ovo cozido e picadinho, tá? Cozido diferente, né? O ovo cozido, porque ele dá uma impressão diferente, ele tem uma textura diferente do que o ovo frito. Na minha casa, na nossa ceia, a gente serve essa farofa ao lado e eu coloco ela também como o recheio do peru. Aí agora a gente precisa cortar esse damasco aqui, que acho que é a última coisa para o nosso pré-preparo para a gente começar a fazer a receita. Eu vou começar e depois você me auxilia, tá? Quando você for fazer uma farofa para muita gente, para você não queimar a manteiga, você pode colocar umas gotinhas de óleo ou de azeite. Então você consegue elevar a temperatura sem queimar a manteiga. Eu vou precisar de uma colher generosa de manteiga.
Agora, quando a manteiga derreter, vamos adicionar o alho poró. Vou deixar você fazer aqui a receita, que ela é muito simples e qualquer pessoa pode fazer essa receita. Ela não tem muitos segredos técnicos, tá? Mas é importante que a gente primeiro faça o refogado do alho poró. Posso pegar essa colher aqui? Opa, por favor. Tá? Agora que a manteiga chegou na temperatura correta, você está vendo que a manteiga ela começou a mudar a coloração, ela começou a ficar com a coloração mais acastanhada. Isso me indica que a manteiga está na temperatura ideal para a gente começar a refogar o alho poró. Próxima etapa para essa receita, após refogarmos o alho poró, a gente vai adicionar as castanhas e vai cozinhá-las um pouquinho para que elas tenham um pouquinho mais de crocância. Tá. Vou te pedir que coloque a metade dessa quantidade aqui. Tá. Esse mix, Stephanie, a gente colocou aqui uva passa, tá? E 3 castanhas. Então a gente tem aqui, ó, a castanha do Pará, temos a castanha de caju e temos amêndoas, tá? E tem aqui o que dá essa coisa adocicada, é a uva passa, que está presente em todas as receitas de Natal que eu conheço, leva uva passa. Olha só, você está vendo que as castanhas elas estão com uma coloração, começou a mudar um pouquinho a coloração delas? Maravilha. Agora vamos adicionar o damasco. Tá? Agora essa quantidade de damasco aqui, você precisa usar só a metade, tá? Não precisa usar toda, tá? Senão ela vai ficar muito doce. Agora eu vou precisar que você seja generosa novamente com a manteiga. Vou precisar de mais uma colherada de manteiga. Para ficar bem molhada, né? Para ficar bem molhadinho. Então isso que a gente está procurando. Você está vendo aqui? Ela está bem molhadinha. Agora vamos adicionar aos poucos a farinha panko, tá? Você pode me ajudar, por favor? E depois a gente coloca a outra metade. Por que isso? Porque a gente tem tempo de recuperar. Se você coloca tudo de uma vez e ficou muito seca e acabou a manteiga, o que você vai fazer? Não tem o que fazer. Então eu coloco a metade, cozinho mais um pouquinho e depois eu vou adicionando mais, que a gente sempre tem como recuperar a receita. Precisamos aí de uma pitadinha de sal. Maravilha. Então, quando chega nesse estágio, você tem a opção de deixar ela com mais recheio, Por exemplo, se eu for fazer um recheio de peru, é interessante que eu não coloque mais farinha, tá? Agora, se eu faço apenas ela como acompanhamento, eu posso adicionar um pouquinho mais de farinha. Você pode adicionar só mais um pouquinho de farinha? Agora eu desliguei aqui o fogão, tá? E agora a gente vai fazer o nosso toque final, tá? Pode colocar metade, por favor. Espalha bem, né? Espalha bem. Olha só como é que tá colorido, tá? Muito bonito, tá? Então mesmo. Isso aqui é um prato que você come com os olhos. Eu já tô com água na boca, já. Então pronto para servir. Vamos servir? Vamos. Maravilha, Stephanie. Você Eu vou fazer isso profissional. Agora você tá vendo como é que ela tem uma diversidade de cores? Sim. Bem, agora como um toque de chefe, vamos tentar fazer que ela fique um pouquinho mais alta no centro. Boa dica. A gente vai elevar ela tem uma aparência melhor. Mais salsinha. Tá? Você vê que ela salsinha, quando você coloca ela por último, ela continua bem verdinha, ela fica fresca, ela dá o frescor e fala que esse prato foi feito na hora. Então é um prato fresco, maravilhoso, ótimo para o peru, ótimo para um tender, ótimo para um presunto. E é uma delícia, um clássico para o Natal. Muito fácil de fazer e eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer essa receita sem nenhum problema. Feliz Natal para todo mundo! Feliz Natal, gente!